Eu estava a 45 minutos de subir ao altar quando recebi aquela mensagem no celular. Não posso fazer isso. Me perdoa. Simples assim. 3 anos de namoro, 8 meses de noivado, e tudo acabou em 9 palavras num aplicativo de mensagens. Meu mundo desabou naquele instante. As lágrimas borraram toda a maquiagem que a Rebeca havia demorado 2 horas para fazer. Eu me tranquei no banheiro da casa paroquial e gritei por dentro enquanto minha mãe batia na porta desesperada. O vestido branco que eu havia sonhado por tanto tempo agora parecia pesar 1 tonelada. A igreja estava cheia. 200 convidados esperando o momento em que eu entraria pela porta principal de braço dado com meu pai ao som da marcha nupcial. Mas eu sabia que esse momento não viria mais. Como eu ia explicar para todas aquelas pessoas que o noivo simplesmente desistiu? Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e disse para mim mesma: Isabela, Deus não trouxe você até aqui para te abandonar agora. Abri a porta do banheiro, olhei para minha mãe com os olhos vermelhos e falei: eu mesma vou lá falar com todos. Quando entrei sozinha naquela igreja, sem marcha nupcial, sem buquê, com a maquiagem refeita às pressas e o coração em pedaços, vi 200 rostos me encarando com uma mistura de choque e compaixão. Foi o momento mais humilhante e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida. Quem diria que justamente ali, no que deveria ser meu casamento, Deus me revelaria o verdadeiro amor da minha vida. Mas vamos voltar um pouco no tempo para você entender como cheguei até aquele momento. Eu e Rafael nos conhecemos no grupo de jovens da igreja. Ele tocava violão, eu cantava. Logo nos primeiros ensaios do Ministério de Louvor, percebi algo diferente naquele rapaz de olhos castanhos que sorria timidamente toda vez que eu chegava. Começamos a conversar depois dos cultos, trocamos telefones e em poucos meses estávamos namorando. Rafael era tudo o que eu havia pedido a Deus: temente, atencioso, respeitoso. Nos comprometemos a viver um relacionamento puro, guardando a intimidade física para depois do casamento. Fazíamos devocionais juntos todas as manhãs por videochamada antes de irmos trabalhar. Orávamos um pelo outro. Servíamos juntos na igreja. Nosso relacionamento era admirado por todos. Após 3 anos de namoro, veio o pedido de casamento no retiro de jovens. Rafael preparou tudo com a ajuda dos nossos amigos. No último dia do retiro, durante o momento de oração no culto de encerramento, o pastor me chamou à frente. Quando me dei conta, Rafael estava ajoelhado com uma caixinha de veludo na mão. Isabela, você quer construir uma família comigo, debaixo da vontade de Deus? Eu nem precisei pensar para responder sim. Os 8 meses seguintes foram de preparativos intensos. Escolha do buffet, degustação de bolos, ensaios com o coral da igreja, reuniões de aconselhamento pré-nupcial com o pastor. Rafael parecia empolgado com tudo, mas comecei a notar algo diferente nas últimas semanas. Ele estava mais distante, menos participativo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sempre dizia que era apenas o estresse do trabalho. E assim chegamos àquela sexta-feira, dia do nosso casamento. Eu estava radiante, me sentindo a mulher mais abençoada do mundo, até receber aquela mensagem: não posso fazer isso. Me perdoa. Vocês conseguem imaginar o que passa na cabeça de alguém numa situação dessas? Se você está assistindo de algum lugar do Brasil agora, comenta aqui embaixo de qual cidade você é e o que você faria no meu lugar. Quero muito saber a sua opinião. Bem, voltando à igreja, entrei sozinha pelo corredor central com as pernas tremendo. O burburinho foi instantâneo. Percebi alguns olhares de pena, outros de curiosidade. Os padrinhos e madrinhas estavam todos lá na frente, sem saber o que fazer. O pastor, que já tinha sido avisado da situação, veio ao meu encontro no meio do caminho. Irmãos e irmãs, comecei a falar com a voz falhando, sei que todos vieram aqui para presenciar meu casamento com Rafael. Mas engoli seco, ele decidiu que não poderá estar aqui hoje. Nesse momento, ouvi alguns suspiros de espanto e vi minha tia Marlene levar a mão à boca em choque. Continuei: eu poderia ir embora agora, me trancar em casa e chorar por dias.
mas senti no meu coração que Deus quer me usar de alguma forma através dessa situação. Então, se vocês puderem ficar mais um pouco, gostaria de transformar esta cerimônia em um culto de gratidão. Foi uma decisão impulsiva, que nem eu mesma entendi de onde veio. Mas quando olhei para o pastor Wilson, ele assentiu com um sorriso sereno, como se soubesse que aquilo estava nos planos de Deus desde o início. O que aconteceu nas 2 horas seguintes mudou completamente minha vida. O pastor pediu para o ministério de louvor começar a tocar. Minhas amigas Rebeca e Juliana, que eram minhas madrinhas, vieram até mim e seguraram minhas mãos enquanto cantávamos Teu Amor Não Falha. Em meio às lágrimas e à música, senti uma presença inexplicável me envolvendo. Era como se os braços de Deus estivessem ao meu redor, me dizendo: filha, estou com você. Isso não é o fim, é apenas um novo começo. O pastor Wilson tomou a palavra e abriu sua Bíblia em Isaías 61:3, lendo com voz firme: e a eles darei uma coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de luto, o manto de louvor em vez de espírito angustiado, e serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Irmãos, disse o pastor, hoje estamos vendo esta promessa se cumprir diante dos nossos olhos. Nossa querida irmã Isabela está trocando as cinzas de um sonho desfeito pela coroa da confiança no Senhor. Está trocando o luto de um casamento cancelado pelo óleo da alegria na presença de Deus. Está vestindo o manto de louvor em vez de se deixar dominar pelo espírito angustiado. Enquanto o pastor falava, algo estranho aconteceu comigo. Em vez de me sentir humilhada ou derrotada, comecei a sentir uma paz inexplicável, uma certeza de que, mesmo sem entender os motivos, Deus estava no controle. E foi nesse exato momento que percebi uma verdade que mudaria minha vida para sempre: o verdadeiro amor da minha vida sempre esteve ali, não em Rafael ou em qualquer outro homem, mas em Jesus. Vocês que estão assistindo este vídeo até agora, gostaria de pedir que se inscrevam no canal para acompanhar mais testemunhos como este. E aproveitem para curtir e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus pode transformar decepções em propósito. Após a mensagem do pastor, aconteceu algo que ninguém esperava. Pessoas começaram a ir à frente para dar testemunhos de momentos difíceis em suas vidas e como Deus havia transformado aquelas situações em bênçãos. Dona Neuza, uma senhora de 78 anos, contou como perdeu o marido 2 dias antes de celebrarem 50 anos de casados e como Deus a sustentou na viuvez. João Paulo compartilhou sobre a falência da empresa que herdou do pai e como aquilo o levou a encontrar seu verdadeiro chamado no ministério. Histórias e mais histórias de resiliência e fé. Quando dei por mim, aquele culto improvisado já durava quase 2 horas. As pessoas choravam, se abraçavam, oravam umas pelas outras. Era como se o Espírito Santo tivesse descido sobre todos nós de uma forma especial. E no meio daquele mover de Deus, senti alguém tocar meu ombro. Era Lucas, o irmão mais velho de minha amiga Juliana. Ele havia voltado recentemente para a igreja após um período afastado. Eu o conhecia de vista, mas nunca tínhamos conversado muito. Isabela, ele disse com olhos marejados, quero que saiba que seu testemunho hoje mexeu profundamente comigo. Estava planejando deixar a igreja de novo, porque achava que Deus não se importava com minhas dores. Mas ver sua força e sua fé mesmo diante de tamanha decepção. Isso me mostrou que vale a pena confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Naquele instante, entendi o propósito de Deus em toda aquela situação. Minha dor não era em vão, minha história estava tocando vidas. E pela primeira vez naquele dia, sorri sinceramente. Estamos chegando na metade deste testemunho, e quero saber, de qual cidade e estado você está assistindo? Comenta aqui embaixo junto com o horário. Adoro saber que pessoas de todo o Brasil estão sendo alcançadas por essa palavra. Nos dias que se seguiram ao não casamento, recebi centenas de mensagens de apoio. A notícia se espalhou pela cidade e muitas pessoas, até mesmo aquelas que não estavam na igreja naquele dia, me procuraram para dizer como se sentiram tocadas pela minha atitude. Mas nem tudo foram flores.
Também tive que lidar com comentários maldosos e especulações sobre o motivo do cancelamento. Uma semana depois, finalmente recebi uma carta de Rafael. Ele explicou que nos últimos meses havia percebido que não estava pronto para o casamento, que tinha dúvidas sobre seu chamado ministerial e que precisava de um tempo sozinho com Deus para reorganizar sua vida. Disse que me amava, mas que não seria justo começar um casamento com tantas incertezas no coração. Li a carta várias vezes, alternando entre raiva, tristeza e compreensão. Por um lado, preferia que ele tivesse percebido isso antes de chegar tão perto da cerimônia. Por outro, agradeci por não termos nos casado para depois descobrir que não deveria ter acontecido. Em Provérbios 19:21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esta passagem se tornou meu alicerce nos meses seguintes. Comecei a entender que os planos que eu tinha feito com Rafael eram bons, mas o propósito de Deus para minha vida era ainda melhor. Decidi tirar um tempo para cuidar de mim mesma. Voltei a estudar, me matriculei em um curso de teologia que sempre tive vontade de fazer. Intensifiquei meu envolvimento no Ministério de Louvor e comecei a ajudar na liderança do grupo de adolescentes da igreja. Lucas, o irmão de Juliana que havia me abordado no dia do culto, também estava mais presente na igreja. Começamos a conversar com mais frequência, especialmente durante os ensaios do Ministério de Louvor, onde ele tocava bateria. Descobrimos várias afinidades e uma amizade sincera nasceu entre nós. 3 meses após o cancelamento do casamento, o pastor Wilson me convidou para dar meu testemunho em um congresso de jovens. Estava nervosa, mas aceitei o desafio. Contei minha história para mais de 500 jovens de várias igrejas da região. No final, dezenas de pessoas vieram até mim para compartilhar como se identificaram com situações de decepção em suas vidas. Lucas estava lá e me ajudou a acolher aqueles jovens, orando junto comigo por cada um deles. No fim do congresso, quando já estávamos indo embora, ele me disse algo que tocou profundamente meu coração: Isabela, você é um milagre ambulante. Muitas pessoas teriam se afastado de Deus depois do que você passou, mas você permitiu que Ele transformasse sua dor em ministério. Aquelas palavras ressoaram em mim por dias. Era exatamente assim que eu me sentia, não como uma noiva abandonada, mas como uma mulher que havia encontrado um propósito maior através da dor. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está gostando deste testemunho, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O tempo foi passando e minha amizade com Lucas se fortalecendo. Descobri que ele tinha uma história de vida marcada por superações. Filho de pais divorciados, havia lutado contra a depressão na adolescência e se afastado da igreja por alguns anos. Mas Deus o resgatou de forma poderosa, e agora ele estava firme em sua fé, cursando psicologia com o sonho de um dia unir sua profissão ao ministério. 6 meses após o casamento cancelado, durante um retiro de jovens, ironicamente o mesmo retiro onde Rafael havia me pedido em casamento um ano antes, Lucas me convidou para dar uma caminhada até o lago. O pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa, criando um cenário de tirar o fôlego. Sabe, Isa, disse ele enquanto caminhávamos pela margem do lago, tenho orado muito sobre nossa amizade. Meu coração disparou. Não sei porquê, mas senti que algo importante estava prestes a acontecer. Desde aquele dia na igreja, quando vi você transformar o momento mais doloroso da sua vida em um culto de louvor a Deus, soube que você era especial, continuou ele. Mas não queria me aproximar logo depois de tudo que você passou. Sabia que precisava de tempo para curar. Ele parou de caminhar e olhou diretamente nos meus olhos. Nesses meses, conheci seu coração, sua força, sua fé. Vi como você se importa com os outros mesmo em meio à própria dor. E quanto mais conheço você, mais tenho certeza de que... Lucas respirou fundo, como se buscasse coragem para as próximas palavras. Tenho certeza de que quero construir algo com você. Não estou pedindo sua mão em casamento nem nada precipitado.
Só quero saber se você me permitiria conhecer seu coração de uma forma mais profunda, como alguém que deseja mais que uma amizade. As lágrimas vieram imediatamente aos meus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia explicar. Era como se Deus estivesse me dizendo: viu, eu não te abandonei, estava preparando algo muito melhor. Lucas responde com a voz embargada: nos últimos meses você tem sido um apoio incrível para mim. Sua amizade me ajudou a reaprender a confiar e a ver que Deus realmente faz novas todas as coisas. Confesso que também tenho sentido algo crescer em meu coração, mas tinha medo de estar confundindo gratidão com algo mais. Ficamos em silêncio por alguns instantes, apenas contemplando o pôr do sol e o que acabávamos de compartilhar. Então, com naturalidade, Lucas pegou minha mão e disse: vamos fazer um acordo, vamos orar separadamente sobre isso por um mês, pedir direção a Deus e ver onde Ele nos leva, sem pressão, sem expectativas, apenas confiando na perfeita vontade dele. Aquela atitude me mostrou o quanto Lucas era diferente. Não havia pressa, não havia imposição. Havia apenas o desejo sincero de fazer a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. O mês de oração se transformou em um namoro abençoado. Cada dia ao lado de Lucas me mostrava mais claramente que Deus havia usado aquele casamento cancelado para me direcionar ao homem que ele realmente havia separado para mim. Alguém que compartilhava não apenas da mesma fé, mas da mesma visão de ministério, dos mesmos sonhos, dos mesmos valores. Exatamente um ano depois do não casamento, Lucas me levou de volta àquela igreja. O templo estava vazio, exceto pela presença do pastor Wilson que nos esperava com um sorriso acolhedor. Lucas se ajoelhou no mesmo lugar onde eu havia estado em pé anunciando o cancelamento do meu casamento. Com lágrimas nos olhos, disse: Isabela, há um ano, neste mesmo lugar, você transformou lágrimas em louvor e decepção em testemunho. Você me ensinou que a fé verdadeira não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, crescendo com você, servindo a Deus com você. Aceita construir uma família comigo, debaixo da vontade de Deus? Entre lágrimas de alegria, respondi: sim. O pastor Wilson se aproximou e orou sobre nós: Senhor, tu que transformas cinzas em beleza e luto em dança, abençoa este compromisso nascido da tua perfeita vontade. Que esta história sirva de testemunho para muitos de que teus planos, mesmo quando não compreendidos por nós, são sempre melhores que os nossos. Hoje, compartilho esta história com vocês não para glorificar a mim mesma ou para dizer que toda decepção amorosa terminará em um novo relacionamento. Compartilho para testemunhar que Deus é especialista em transformar nossas maiores dores em nossos maiores propósitos. O verdadeiro amor da minha vida, que descobri naquela igreja no dia do meu casamento cancelado, continua sendo Jesus. Foi Ele quem me sustentou, quem me deu forças quando pensei que não conseguiria seguir em frente, quem me mostrou que meu valor não está em ser escolhida por um homem, mas em ser amada incondicionalmente por Deus. E foi justamente quando entendi isso, quando coloquei meus olhos nele em vez de nas circunstâncias, que Deus me surpreendeu com um amor que eu nem imaginava ser possível. Um amor que não veio para substituir meu relacionamento com Deus, mas para complementá-lo e refletir o amor de Cristo em minha vida. Se você está passando por um momento de decepção, se seus planos desmoronaram ou se uma relação importante chegou ao fim, quero deixar 3 lições que aprendi em minha jornada. Primeiro, permita-se sentir a dor. Não tente sufocar seus sentimentos ou fingir que está tudo bem quando não está. Jesus também chorou, também sentiu dor. Segundo, entregue sua dor a Deus. Use-a como uma oportunidade para se aproximar dele em vez de se afastar. Foi nos momentos mais dolorosos que senti sua presença de forma mais tangível. Terceiro, confie no tempo de Deus. Como diz em Eclesiastes 13:11, Deus faz tudo apropriado a seu tempo. O que parece um fim pode ser apenas o início de algo muito maior do que você jamais sonhou. Hoje, olhando para trás, sou grata. Grata até mesmo pela mensagem que recebi 45 minutos antes de subir ao altar.
Porque foi através daquele momento de extrema dor que Deus me revelou o verdadeiro amor da minha vida, primeiro o dele por mim, incondicional e restaurador, e depois o de um homem que ele preparou no tempo certo e da maneira certa. Que a minha história possa trazer esperança para o seu coração. Que você possa confiar que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos sempre confiar em seu coração de pai que só deseja o nosso bem. Muito obrigada por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando sua própria história de superação. Vamos formar uma comunidade de pessoas que testemunham as maravilhas de Deus em meio às dificuldades. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele sempre tem algo melhor preparado para nós.